Ei, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Diogo Cabral, sou coordenador de projetos na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. E hoje, no nosso Café com Direitos Humanos, né, um café que nós já realizamos há muito tempo, e estamos fazendo em forma de live nesses tempos de pandemia, nós vamos trazer o debate racismo institucional e abolicionismo penal, né? E contamos hoje com a participação da Deise Benedito, que é graduada em Direito, é ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, é também mestre em Direito e Criminologia pela UNB, e conta com a presença também da Bruna Stephanie, que é professora da Universidade Estadual do Piauí e doutoranda na UNB, né? E desde já quero agradecer enormemente a disponibilidade de Deise e da Bruna, né, por nos agraciar, né, com essa tarde de discussão, cujo tema é muito relevante diante do quadro que nós temos atravessado nesse país há muito tempo, né? Um quadro de extrema violência, né, representada por um número gigantesco de assassinatos, né, e também um quadro de violência representado pelo encarceramento massivo que nós temos enfrentado no nosso país, né? Encarceramento massivo que já atingiu quase 800 mil pessoas encarceradas. A maioria das pessoas encarceradas são negras e pardos, né, de acordo com os dados do Infopem. Então, nós temos quase 65% de negros e pardos encarcerados no Brasil e uma população carcerária que cresce a cada dia, né? E trazer o debate do racismo institucional e do abolicionismo penal é tarefa cotidiana diante desse quadro geral de violência, de violação dos direitos humanos que nós enfrentamos há anos no nosso Brasil, né? Então, eu queria, então, desde já, passar a palavra a Deise Benedito, né, que terá 15 minutos, né, para fazer sua exposição. Podemos dar um acréscimo, né, de 5 minutinhos para que possa concluir a sua fala, e logo em seguida nós passaremos a palavra à Bruna. Então, Deise, mais uma vez eu te agradeço a participação. Eu acho que o seu áudio está desligado. Eu tenho a impressão que o áudio da Deise está desligado. E agora? Voltou? Agora voltou. Ótimo, Deise. Obrigadão. Nada, querido. Então, obrigado, Bruna, que você está aqui. Uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, Diogo, pelo convite, tá? Muito obrigado mesmo. Um abraço para todos vocês aí do Maranhão. Uma saudade dessa terra, comer arroz com cuchá. Ai, meu Deus. Bom, oi, tá me ouvindo? Oi? Estamos sim, tá ótimo o áudio. Então tá bom. Então, para mim começar a falar sobre a questão de abolicionismo, sistema prisional no Brasil, e mais especificamente no Maranhão, eu que conheci, né, o presídio de Pedrinhas, num desses episódios mais terríveis que aconteceu nos anos 2014, 2013. Para começar a falar isso, eu acho que tem uma questão que tem que ser abordada, né? Qual é o grande pano de fundo de toda a situação do sistema prisional brasileiro. E esse pano de fundo ele começa, né, com a gente retomar a nossa história enquanto país, enquanto, né, Brasil, e voltar, né, lá atrás. Eu acho que o Brasil, após a invasão, né, pelos europeus, ele foi, durante mais de 300 anos,
um grande local de cumprimento de pena. O Brasil foi degredo, né? E foi um grande degredo para todos aqueles que atentavam contra a coroa portuguesa. Muitos vinham para o Brasil, né? Então, a gente teve o nosso país como um local de cumprimento de pena, como execução de pena, né? E quando a gente vai falar de sistema prisional, quando a gente vai falar de racismo, a gente tem que pensar também quais foram os primeiros povos que foram aprisionados aqui nesse território. E os primeiros aprisionados nesse território foram os povos indígenas, né? A população a primeira aprisionada foi a população indígena. Depois da população indígena, a gente vê que essa população foi aquela que foi vitimizada com a tortura, com os maus tratos. As mulheres indígenas foram as primeiras mulheres nesse território a serem serviciadas, a serem violentadas, a serem escravizadas, a serem vilipendiadas, né? Pela violência perpetrada pelo colonizador. Depois, a exploração sexual entre crianças, as crianças indígenas. Os primeiros jovens que foram aprisionados nesse país foram jovens indígenas. Então, você teve um país que começa a se desenvolver a partir do aprisionamento e a prática da tortura, depois aprisiona, né? Serve como um local de cumprimento de pena aqueles que atentavam contra a coroa portuguesa com a pena de degredo, e depois vem a população africana como a mão de obra responsável pelo trabalho e desenvolvimento no Brasil. E aí o que você tem? Essa população, ela é despossuída da sua liberdade, despersonalizada da sua essência e passa a ser escravizada nesse país. Então, quer dizer, o que você tem? Você tem um país, né, que cresce, o seu nascedor é através da tortura, dos maus tratos, do aprisionamento e dos castigos. Então, posso dizer para você que é secular a prática de aprisionamento no Brasil, né? A questão da liberdade é uma coisa que cotidianamente, ao longo da história do Brasil, a história do direito, você vai esbarrar na questão da liberdade nesse país, né? E aí, quando eu falo da questão desse aprisionamento, né? O que eu trago também? Quando você apontou, nós estamos vivendo um tempo da violência, né? Então, você imagina, Diogo, né? Com esse episódio de George Floyd nos Estados Unidos, eu não consigo respirar. Essa frase que o George Floyd disse foi uma frase que, em vários idiomas africanos, foram ditas nos porões dos navios durante 2 meses da África até chegar no Brasil, né? A travessia do Atlântico foi feita nessa base. Eu não consigo respirar. Por quê? Porque cada navio trazia, em média, de 300 a 400 africanos, jovens africanos, na faixa de 14, 15, 20 anos, né? Então, eles traziam sempre uma carga a mais. A solicitação era para 300, eles traziam os 350, 400, até 500. Porque eles já sabiam que, durante a travessia, por estarem todos, né, dentro dos porões, sem ar, sem ventilação, sem água, sem comida adequada, sem espaço, contraindo todo tipo de doença, quer dizer, era lepra, era escorbuto, era sarna, quer dizer, fora os castigos, qualquer situação e ausência de ar. Tanto que aqueles que viam em situação terrível, que já estavam adoecendo outros, né, contaminando outros, tuberculose, essa coisa toda, eram jogados ao mar. Tanto que, quando saíam os navios dos portos de Goré, na África, principalmente, já se via ao longo no mar, né, segundo Manolo Florentino, vários tubarões acompanhando vários navios negreiros, porque, ao longo da trajetória, eram jogados no mar. Então, quer dizer, a população africana foi alimento de tubarões, né, ao longo de 300 anos de escravidão. Quer dizer, fala-se de 11 milhões de africanos que vieram para a América Latina e Caribe, Brasil, né? E esse não poder respirar era também do interior dos navios negreiros, né? E é a mesma situação do sistema prisional hoje, né? Uma cela que é para 4, para 6, tem 20. E as mesmas condições: falta água,
falta água, falta ar, comida pouca ou comida estragada, não tem medicação, quer dizer, não tem espaço, não existe espaço dentro de uma cela, não existe privacidade. E aí você pega, e vai com essa onda do isolamento social, você vai cair aonde? Nas favelas, nas comunidades. E nessas favelas, muitas famílias vivem até 10, 20 pessoas num cômodo que não tem janela, que não tem circulação de ar, que também não tem produtos, não tem acesso a produtos de limpeza e também, se tem todo mundo dentro de casa, não conseguem respirar. Então, essa questão das prisões no Brasil, ela não é um problema novo, né? É uma coisa secular a ausência da liberdade no país. É secular, esse fenômeno é secular. E aí, quando a gente chega hoje, para a gente discutir o sistema prisional hoje, quando você apontou, nós temos 800, quase 800 mil presos. Qual é a faixa desses jovens que estão presos? De 18 a 25. Qual é a faixa que entrou no Brasil como escravo comercializado, despersonalizado, que foi negociado, que foi expropriado? Era a mesma faixa etária. Então, é uma faixa etária que valeu muito no passado para o desenvolvimento, e hoje essa massa pós-abolição, que não foi absorvida pelo mercado de trabalho, que não foi absorvida por nenhuma política pública de saúde, educação, moradia, qualificação para poder estar dentro do mercado de trabalho, como aconteceu com os europeus. O que acontece com essa população? Essa população é à margem, totalmente foi tirado a oportunidade, né? A capacidade, né, de poder estar no mercado de trabalho qualificado, e aí essa população foi entregue à própria sorte. Isso em todo o território nacional. Então, Maranhão, Piauí, é um dos estados que tem uma população negra muito grande, né? Então, é uma coisa impressionante a população negra. Então, essas populações, né, inteiras que foram prejudicadas com pós-abolição, quer dizer, não foi reparadas, né, a abolição. E aí, quando a gente fala quando eu faço essa comparação da história da abolição, o sistema prisional e o abolicionismo penal, e o racismo, o que eu quero dizer a você é isso, quer dizer, nós não tivemos, enquanto negros, a condição de se tornar e construir sujeitos de direitos, personalidade jurídica, com acesso às capacidades, né, de prover-se como cidadão. Então, é aquela questão de mercadoria à cidadania. Nós somos uma mercadoria, né? E esse longo caminho para a construção da cidadania dessa mercadoria. E isso também atingiu mulheres, né? Hoje nós temos um número elevado, né? Mais de 60 mil mulheres presas, a maioria nessa faixa de idade de 18 a 30 anos. Muitas delas são chefes de família, muitas delas já têm filhos, entendeu? E muitas delas também presas pelo crime de tráfico de drogas. E eu digo a você, eu trabalho com a questão prisional, Diogo, não é de hoje. Desde 1991, que eu já trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo, na Vara de Execução Penal, que era funcionária escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir de lá, em 1990, eu já manuseava os processos de execução, fiz parte da pastoral carcerária, né, como voluntária, e também fui membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, de São Paulo, né? E, naquela época, eu tinha fundado o GLE10. Então, o que acontece? Essa minha trajetória me permitiu ter contato com o processo de execução penal, né? Saber como funciona o processo de execução, como é uma vara de execução, que ela é tão superlotada de processos como é as celas que estão os presos. Existe um biônio, um diálogo entre a superlotação de presos e a superlotação de processos e pedidos de regime de progressão de pena, que é a parte mais esquecida do processo penal, né? Que é a questão da execução da pena.
E eu tive a oportunidade, na época, né, eu já tinha visitado vários distritos policiais e sempre me chamou a atenção o elevado número da população negra. E, ao mesmo tempo, também, quando houve o massacre do Carandiru, que foram 111 mortos, o massacre foi na quinta, na sexta-feira de manhã, eu e todo mundo, né, da equipe da OAB, fizemos uma visita na Casa de Detenção de São Paulo. Foi a primeira vez que eu entrei na Casa de Detenção de São Paulo, foi um dia depois do massacre. E eu fiquei muito impactada com a quantidade de negros jovens, tanto que no pavilhão 9 era conhecido como favelão, pelo número elevado de jovens, né, que estavam lá. E, nessa época, esses jovens que morreram, né, no massacre do Carandiru eram da faixa de 18 a 25 anos, cerca de 60% era preso provisório, não tinha condenação. Né? E quando a gente fala hoje da questão do hiperencarceramento, eu aponto que em 1990, só na Casa de Detenção de São Paulo, a capacidade era de 1.400 presos. Tinha 7.000 na época do massacre, e a sua grande maioria negra. Né? Então, quando a gente vai discutir, a gente pode falar que aumentou, a polícia está prendendo mais, verdade. Depois da lei de 2006, você tem uma prisão maior, que é a questão da associação ao tráfico, né? Uma série de coisas. A quantidade, porque é discricionária essa quantidade, ninguém diz é 2 pinos de cocaína é traficante ou é 1 pino. Né? Eu posso ter um jovem de classe média branco com 3 pacal de maconha, mais 5 pacal de cocaína, ele é usuário, é uso próprio, ele é dependente químico. Agora, quando é um jovem negro com um baseado, com um beck, né? Ele já é considerado traficante. E aí, já para encerrar, caminhando a minha fala, eu sempre faço uma relação, que é a seguinte: no período da escravidão, no ano de 1830, né, se teve aquele primeiro acordo, né, que era o fim, que foi estipulado o fim do tráfico negreiro, né, que não poderia entrar mais nenhum navio de fora trazendo africanos para o Brasil para serem comercializados, a extinção do tráfico negreiro. Essa extinção ela foi até 1850. Então, durante esses 20 anos, entraram ilicitamente no Brasil, de forma ilícita, cerca de 700.000 africanos. Então, esses jovens que hoje estão presos por tráfico de drogas e crimes associados ao tráfico de drogas são descendentes, né? E presos como traficante são aqueles traficados na condição de traficantes. Descendente de traficados ilicitamente como mercadoria, vendidos, trocados, leiloados, emprestados, alugados. E hoje, os seus descendentes estão presos na condição de traficante. Então, essa questão de traficados a traficantes, a ilicitude do transportar, do trazer consigo, do levar e do comercializar ilicitamente, sempre teve implícito na sociedade brasileira, dentro do poder, né, judiciário brasileiro. E aí eu sempre digo uma coisa, né, quando eu faço essa comparação, que essa ilicitude do ato do existir, né? Passou ser jovem, ser negro, já é ilícito a existência, e por ser ilícito essa existência, você fica relegado à miséria, à pobreza, à ausência de políticas públicas, acesso à escola de qualidade, acesso à moradia, acesso a uma série de coisas. Então, você vê que esse desenho da ilicitude da existência está aí o desenho da pandemia. Quem é a população de mais de 44 mil que estão morrendo nesse país? A maioria são homens, mulheres e são negros. Né? É a população que está sendo exterminada, porque não tem acesso aos planos de saúde e, principalmente, porque essa é a população de frente, a linha de frente da pandemia. É aquela senhora que limpa o ônibus, que faz a higienização dos ônibus, é a senhora da faxina, é o gari,
é o carteiro, é o coveiro, é aqueles que não puderam fazer a quarentena. Muitos porque tiveram que trabalhar. O motoboy, o ajudante de serviços gerais, entendeu? Aí depois que vamos, a diarista, a empregada doméstica, a babá, entendeu? Depois a gente entra na parte da saúde, né? E é quem? É a faxineira, é a copeira, né? Que trabalha nos hospitais. Essa é a população de linha de frente que foi atingida. E é atingido por quê? Porque não tem. É que tem que trabalhar, é aquela que está trabalhando, que é terceirizada, ou faz aquilo ou não faz nada, é aquela que não tem condições de comprar todos os kits, os equipamentos, né, de proteção, porque nem todo mundo consegue ter um bom equipamento de proteção, e, ao mesmo tempo, é essa população da linha de frente, né? A gente fala dos médicos, legal, a gente fala das enfermeiras, show de bola, dos técnicos de enfermagem, mas quem é que está lá no chãozão mesmo? É essa população negra, é essa população. E aí pede-se isolamento social para quem secularmente, enquanto negros e negras, foram isolados da sociedade. Então, o isolamento social para a população negra não é nenhuma novidade, nós sempre fomos isolados da sociedade mesmo, né? E com a questão da pandemia, essa pandemia mostra as chagas abertas desse país, né? Porque quando a gente tem a dificuldade do dado raça-cor, é preocupante. E nos presídios, a questão está assustadora, porque os presos não foram condenados, presos e presas não foram condenados à pena de morte. E aí eu tenho funcionários sem equipamento, funcionários sem treinamentos, funcionários adoentados, né? Quer dizer, e eu estou ali com esse processo. Então, quando a gente fala da questão do racismo, esses são os efeitos nocivos do racismo. Essas são as chagas, né, abertas da ausência de uma política pública do pós-abolição. Prisão, violência policial, que todo dia a gente está vendo um jovem sendo espancado na frente, dentro da nossa casa pela polícia. Essa polícia que hoje tem metas, se a gente fala de encarceramento em massa, então vamos falar de quem faz a primeira prisão. E quem faz a primeira prisão é a polícia. E quais são os critérios utilizados para me identificar que aquele cara ele é suspenso, ele é suspeito, ele está no lugar errado, na hora errada? Quem é que faz a abordagem policial? Quem é que faz a prova do flagrante que ele está no tráfico de drogas? Quem é que faz, se não a autoridade policial? Quem trabalha dioturnamente nas varas criminais, né, sabe muito bem qual é o processo que a gente vai ver dos inquéritos policiais, sempre conduzido pela autoridade policial, que são 2 PM, 3 PM, 3 PM. E os depoimentos são recorte e cola, né? Então, quer dizer, você tem metas de aprisionamento, você tem metas para ser cumprida pelas polícias, né? E por mais cursos que tenha sido feito para a PM, né, da questão de abordagem, a gente não vê a mesma abordagem que é feita ali no Centro Histórico do Maranhão, né, ou na periferia ali do Maranhão, sendo feito daquele outro lado, lá da ponte, que tem aquelas casas bonitas, aquela parte que eu chamo de Dubai. Você não vê essas abordagens na mesma proporção. Isso é qualquer bairro. Por que os ricos não são abordados da mesma maneira que os pobres, pretos, periféricos e favelados são? Então, a estrutura racial brasileira, com as teorias racistas, né, e esse desejo que o desenvolvimento só pode existir a partir da branquitude, né, o racismo mostra as chagas raciais no Brasil. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos com o fenômeno do George Floyd foi a operação que eu chamo saco cheio, traduzindo a operação saco cheio. Aquilo veio de um processo que não é de hoje nos Estados Unidos, de abordagens violentas e truculentas, de jovens desempregados, de jovens que perderam seu emprego pós a pandemia,
gente que perdeu o emprego durante a pandemia, que também não conseguiu acessar recursos. Então, vai indo, gente que perdeu familiares porque não tiveram condições de acessar o serviço público nos Estados Unidos, que é pago. Então, o que acontece? Quando aquele jovem, aquele senhor, ele é morto dentro da minha casa, como foi morto na casa de todo mundo, inúmeras vezes que aquela cena passou, você imagina nos Estados Unidos. Quer dizer, bom, não, gente, agora deu, não dá mais, estou por aqui, já encheu, não dá, vão para a rua. Quer dizer, eles foram para a rua não só pela morte deles, mas embutido vem uma série de coisas, que é o desemprego, a desestrutura, o racismo, a violência policial, né, o governo Trump. Então, foi todo um cenário propício para que as pessoas fossem para a rua. Então, o Jorge foi só a gota d'água num corpo que já estava cheio. E aqui no Brasil, o que nós temos, eu tenho acompanhado, né, a questão da Resolução 62 do CNJ, né, que indica, que recomenda a retirada de presos com sintomas de hipertensão, diabetes, tuberculose de células, promove isolamento, ou então mande cumprir, passar quarentena em prisão domiciliar, né? Isso estendido a mulheres presas com filhos com mais de 60 anos, com diabetes e tudo, para ir para suas casas. O que a gente está vendo? Uma dificuldade muito grande dos juízes das varas de execução analisarem os pedidos e colocarem essas pessoas em liberdade. Porque entende, não é liberdade, né? Entende que é ficar em casa, aqueles que têm casa para ficar, né? Que tem família, que tem casa, que tem lugar para ficar, irem ficar com a sua família durante a pandemia. E depois retornar para o estabelecimento. Mas o que a gente tem? Um endurecimento das autoridades, principalmente dos juízes, né, que negam esses pedidos, e se entra com habeas corpus, é negado e continua se negando, porque compreende-se que é uma liberdade que está dando, é um privilégio que está dando, quando a gente está vendo que a contaminação nos presídios ela vem aumentando dia após dia, o adoecimento é muito grande, quer dizer, os presos já estão isolados socialmente, né? Porque a partir do momento que você está preso, você está isolado, e você já está naquela condição de privação de tudo, de medicação, de ar, de alimento, de qualidade, tudo. Você já não tem a relação afetiva com seus familiares, então os presos não sabem o que está acontecendo com os familiares sem notícia do que está acontecendo com os presos, né? A regulação, a rigidez no que se refere à alimentação e o pior, a ausência de informação. Que eu, como perita, né, que visitei praticamente vários presídios no Brasil, sistema socioeducativo, comunidades terapêuticas, tudo, eu digo que não tem pior tortura a ser aplicada do que a ausência de informação. Porque o preso sofre, a família do preso sofre, porque eu não sei o que está acontecendo com meu filho, com meu marido. Eu não sei o que está se passando com a minha mãe, com meus irmãos. Então, isso é uma tortura latente. E com um detalhe, os presos, teve até um HC dizendo que era para uma recomendação do STF, não vai se permitir a saída de presos, porque eles podem contaminar. Espera aí, os presos não podem contaminar, eles foram contaminados por quem poderia ir e voltar, né? Então, quer dizer, não são eles que andam de avião. Então, a essa altura do campeonato, a questão é gravíssima. Então, quando eu falo dessa questão também do racismo, da seletividade penal, dessa necropolítica em curso, que é o sistema prisional brasileiro, eu também falo da ineficácia da prisão, né? Você tem 800 mil pessoas presas, né? Você tem nos Estados Unidos quase 2 milhões de pessoas presas, entre afro-americanos e latinos, né? E você tem uma seletividade muito clara. Os afro-americanos, descendentes de africanos, relacionados à maconha e às drogas, né? A maconha. Os latinos, povos indígenas, descendentes de povos indígenas, usuários da coca, culturalmente. Então, a questão da guerra às drogas, ela também aponta guerra a quem, né?
A quem estamos determinando essa guerra? O que culturalmente era utilizado, a jamba em Angola pelos africanos, né? A maconha, conhecida aqui como maconha, culturalmente era utilizada, assim como a folha de coca culturalmente utilizada pelos povos andinos, povos andinos. Então, são essas populações que eu já explorei, que eu dizimei culturalmente, que eu aprisiono novamente. É uma coisa muito, muito doida, mas é esse processo do racismo. E aí, quando a gente fala do abolicionismo, o abolicionismo ele vem numa linha da ineficácia da pena da prisão, da ineficácia das prisões no Brasil. E eu até aprofundo mais a questão do abolicionismo penal. Eu falo que um Estado, como o Estado brasileiro, que tem uma Constituição, onde o artigo 5º, o artigo 6º garante, né, saúde, educação, moradia, acesso a todos esses direitos, não são assegurados pelos governantes dos seus estados, esse Estado ele se torna ilegítimo para punir quando esse Estado não cumpre com as suas obrigações. Quando você pega uma folha de antecedente de um cara que foi preso, agora há pouco em flagrante, porque estava correndo com maconha, revólver, qualquer coisa, você olha a folha de antecedente desse cara, você olha a vida pregressa dele. Mora José Antônio da Silva, pai ignorado, Rua B, Travessa C, 2º grau incompleto. Ele não assina a nota de culpa, ele desenha. Ele faz um desenho tentando escrever o nome. A partir do momento que esse cara, com 19 anos, mal sabe ler e escrever, qual é a autoridade do Estado, onde estava o Estado, que não garantiu a ele uma qualidade de educação que permitisse que ele terminasse os estudos, que ele não fosse obrigado a ir para a rua para ganhar um dinheiro para trazer para dentro de casa. Onde estava o Estado quando a mãe desse rapaz estava trabalhando, às vezes, de empregada doméstica, trabalhando longe, porque não tinha uma vaga na creche para deixar esse filho e nem quem tomasse conta dele para ir para a escola? Onde estava o Estado que não garantiu uma moradia de qualidade para além da rua A, travessa B, na beira de um córrego? Sem saneamento básico, sem recolhimento de lixo, sem nada. Onde estava o Estado que não garantiu uma saúde de qualidade, com postos de saúde? Onde estava o Estado? Então, onde o Estado não atua, o Estado se torna ilegítimo. As funções do Estado não são cumpridas. Então, como é que o Estado, na figura de alguém que estudou, que comeu, que viveu bem, que foi bem alimentado, que teve todos os privilégios, tem a legitimidade de condenar o João Antônio da Silva a 5 anos e 4 meses de prisão? O Estado é ilegítimo. Quando o Estado não cumpre com a sua função jurisdicional, ele é simplesmente ilegítimo para punir. E é essa prisão que nós temos, que mostra quanto mais é o número de pessoas presas, maior é o efeito maior fica aparente a ineficácia do Estado e o processo dessa necropolítica, que se escolhe quem morre, quem vive, para quem tem a política e para quem não tem a política. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Então, o abolicionismo penal ele vem nessa linha, né? Quando é a ineficácia da prisão e a necessidade de manter esse plantel de homens e mulheres negros presos, que continuam, mesmo presos, gerando lucros, principalmente para as facções. Quem ganha com a superlotação nas prisões, lamentavelmente, são as facções, né? E as facções, o crime organizado, nada mais é, né? E isso tem que ficar bem claro, que a reexploração da mão de obra jovem no tráfico, como foi na escravidão. Então, o processo capitalista do processo da escravidão, ele se perpetua nas relações de trabalho e dentro desse processo horrendo que é o funcionamento do tráfico de drogas. Eu, como sou a favor da descriminalização das drogas, para evitar que mais jovens negros morram, para evitar o crescimento do número de homens e mulheres negras nas prisões,
né? Eu acredito que a gente tem que ampliar a discussão do falso moralismo da questão das drogas, porque existe uma falsa moral por trás da discussão da não abolição das drogas no Brasil, né? Que funciona da mesma forma que funcionou o debate que levou 20 anos na Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro, que tratava sobre a questão da abolição da escravatura. Alguém ia perder. Então, os senhores donos de escravos queriam ser indenizados. Os senhores donos dos grandes conglomerados responsáveis pela distribuição das drogas nesse país, que se transvestem, que se escondem atrás de uma Bíblia, também são contra, né, que seja descriminalizado e abolido o tráfico de drogas no Brasil. Porque eles precisam do tráfico para sobreviverem, para lavarem, né, o dinheiro e para se enriquecerem com as prisões que ocorrem no Brasil. Então, é a mesma relação. A abolição, né, das drogas e a abolição do tráfico trará prejuízo. Então, por isso que a gente faz esse discurso falso, imoral, indecente e mortal, né? Porque eles precisam justificar, né, porque se prende e porque se mata nesse país. É isso. Deise, muito obrigado por tua contribuição profunda, né, para esse debate. Imediatamente eu passo a Bruna, né, a palavra. Boa tarde a todas e todos, né, que estão aí escutando a gente. Queria agradecer o convite do Café com Direitos Humanos, né, para essa iniciativa muito bacana. Também saudar aqui a Deise, nossa companheira de lutas brasilienses e nacionais, né? É uma honra estar aqui com você. Obrigada, querida. Dividindo e aprendendo tanto, né? Então, acho que a gente tem um tema muito importante, não só pela atual conjuntura, né? Eu acho que a atual conjuntura que a gente vive, ela está provocando esses debates, porque foi como Deise falou, né? Foi já chega, né? Já chega, vamos fazer alguma coisa, e eles vão ter que nos ouvir, eles vão ter que olhar, pelo menos, para o que está acontecendo, para o que acontece há tanto tempo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nos países diaspóricos, né? Os países que sofreram aí com essa chegada desses grandes contingentes, chegadas forçadas, né, desses grandes contingentes populacionais africanos, num contexto de superexploração e desumanização. Esse é o momento que a gente se depara com o tamanho dessa dívida histórica, dessa violência histórica, que, na verdade, ela não ficou lá no ano, né, de abolição da escravatura. Foi uma ferida que continuou sendo aberta e que continuou sendo rasgada durante todo este momento, né, até o presente momento, né? Porque você tem a abolição de um sistema escravagista em que antes pessoas negras escravizadas eram consideradas semoventes para o ordenamento jurídico, né? E depois elas viram pessoas abandonadas, né? Elas são pessoas que são completamente escanteadas pelo Estado brasileiro, e o Brasil, neste momento, vai adotar aí, né, um capitalismo dependente, né, vai, enfim, tentar se inserir nessas dinâmicas globais e mundiais da economia capitalista, com as suas primeiras manufaturas, primeiras indústrias, e ao invés de incluir pessoas negras, ex-escravizadas, no próprio sistema capitalista, essas pessoas são, mais uma vez, escanteadas, e aí há o quê? Há o incentivo à vinda, né, de imigrantes brancos, europeus, né, que são exatamente contingentes populacionais que vão ocupar as primeiras vagas das indústrias, dos trabalhos formais, no capitalismo brasileiro ali, do final do século XIX para o início do século XX. Ao mesmo tempo, e aí nós vamos ter vários trabalhos, né? O próprio... isso, assim, para a gente aproveitar esse contexto histórico que Deise traz de forma muito
de forma muito qualificada, né? Então, por exemplo, o livro Onda Negra, Medo Branco, né? Um livro que vai falar ali das discussões no período da abolição da escravatura no Brasil, né? Aquelas 2 décadas ali de discussão, vai falar exatamente isso, né? Que essa mão de obra europeia é trazida para ocupar vagas em indústrias, enquanto a população negra era considerada preguiçosa, era considerada vadia, era considerada imprestável para o trabalho no capitalismo. Então, veja que o problema que a gente tem a nível de racismo no Brasil é tão profundo que, durante a implantação e implementação do sistema capitalista no Brasil, as pessoas negras nem mesmo foram incluídas para serem exploradas no que tange a mais-valia, né, a todos aqueles conceitos que a gente conhece de lucro, exploração da mão de obra, né, que Marx vai trazer ali da mais-valia e tudo mais. Mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Então, todos esses conceitos aí não se aplicavam a essa população que foi criminalizada com leis específicas, leis criminais específicas para elas. Então, por isso que, quando a gente fala em sistema de justiça criminal, é muito importante, na verdade, é central, que a gente, antes de discutir sistema de justiça criminal, é importante que a gente discuta racismo, né? Existe uma grande discussão na criminologia, né? Desde acompanha isso, acho que quem está aí discutindo no âmbito da criminologia tem um pouco de noção dessa discussão, que inclusive, uma dificuldade dentro do campo criminológico em trabalhar com as noções das relações raciais para entender punição e crime dentro do Brasil. E isso nós estamos falando de setores progressistas, nós estamos falando de pessoas que vão, inclusive, utilizar conceitos marxistas para entender os processos de criminalização no Brasil. Então, veja como é desafiador a nossa situação, inclusive a nível de produção acadêmica, né? Mas quando você olha para os sistemas penais brasileiros, desde as suas primeiras leis, desde as suas primeiras aplicações, inclusive do que se entendia como punição, nós vamos ter a violência racial inscrita e esculpida em todo esse panorama, em todo esse cenário. Desde, por exemplo, quem era punido e quem determinava a punição nas casas grandes, nas fazendas de engenho, em que você tem a punição sendo exercida de forma privada pelo próprio senhor de engenho, pelos seus familiares, e criando essa punição e exercitando essa punição sobre corpos negros escravizados ou corpos indígenas. Né? Você ali tem uma pouca intromissão do Estado, né? Afinal, a gente estava numa colônia, as leis que vigoravam vinham de Portugal, as ordenações manuelinas, ordenações filipinas, ordenações afoncinas, e não havia necessariamente um órgão do Estado para fiscalizar o cumprimento dessas leis no que tangia a crime. Então, ficava ao cargo de quem? Do setor privado, né? De quem tinha poder na sociedade. Enfim, os senhores de capitanias hereditárias, os senhores de engenho, os grandes donatários de terra, né? Esse poder patriarcal branco que exercia a violência e a punição e o castigo sobre corpos negros masculinos e corpos negros femininos, né? Inclusive, falar sobre a punição sobre os corpos negros femininos é muito importante para que a gente possa compreender o atual cenário de superencarceramento de mulheres no Brasil, né? Porque a mesma cela nojenta, super precarizada, todo aquele cenário de horror que a gente vê nos presídios masculinos, a gente vê nos presídios femininos também, né? Enfim, então você tem aí uma evolução, né, um desenvolvimento dos sistemas penais na América Latina e no Brasil, a partir do momento colonial até os dias de hoje, em que a violência racial ela é central, né? Ela vai ser a determinante das escolhas políticas a nível de política criminal feita, né? Então, desde os códigos de 1830, os códigos penais de 1890, né? Quando a gente deixa de ser colônia, então deixa de ter a legislação da metrópole Portugal e passa a adotar um código criminal, no Brasil, no caso, o primeiro em 1830, depois, com o Império, quando o Brasil tem a sua independência, se torna império, né? Enfim, de fachada,
E aí, depois, em 1890, com a tal proclamação da República, né, ali naquele contexto. Mas você vai ver que, inclusive, nesses códigos, a pena que você tem para pessoas escravizadas, para pessoas negras, ela é muito pior do que para pessoas brancas. Então, você vai ter artigos específicos para diferenciar qual seria a punição que pessoas escravizadas teriam, pessoas negras escravizadas teriam, e a punição que pessoas brancas teriam, né? Inclusive, você vai ter leis específicas para punir hábitos, costumes, para punir a cultura, a própria cultura africana, né? Com a lei do Pito do Pango, a criminalização do candomblé, a criminalização da capoeira, a criminalização do samba, a criminalização da vadiagem no momento pós-abolição, quando aquelas pessoas que antes trabalhavam em fazendas são expulsas desses lugares e não encontram emprego, né, nas cidades brasileiras, que ali, naquele momento, estavam se inserindo no momento capitalista, né? Então, essas pessoas são consideradas vadias e são presas por estarem desempregadas, por estarem sem uma ocupação. Então, pensar a evolução e o desenvolvimento do sistema penal brasileiro sobre uma ótica racializada é fundamental. E, para além de pensar sobre uma ótica racializada, pensar sobre uma ótica do racismo, né? Então, da imposição da violência racial através dessa instituição. Então, e aí a gente vai pensando como o racismo ele vai, inclusive, determinando os comportamentos penais, né? Eu queria trazer um exemplo que foi muito, muito evidente de como o comportamento do sistema penal, do sistema de justiça criminal e as relações raciais no nosso país, que foi essa situação que aconteceu algumas semanas atrás, né? Na verdade, semana passada, com aquela criança que caiu, né? Que morreu, caiu de um prédio na cidade de Recife, enquanto sua mãe, empregada doméstica, estava passeando com os cachorros da patroa, e essa mulher, a patroa, uma mulher branca, não, assim, o mais irônico dessa história, que era uma mulher não só branca, loira, primeira-dama, né, esposa de um prefeito, de nome Sari Corte Real. E aí, essa mulher estava fazendo suas unhas, né? E ela permitiu que essa criança saísse do apartamento, entrasse num elevador, a criança procurando sua mãe, que estava trabalhando no meio de uma pandemia, né? Uma mulher negra, uma criança negra, e essa criança caiu do 9º andar desse prédio, acho que foi essa altura, né? E morreu imediatamente. Essa mulher, essa patroa, essa mulher branca, ela foi levada para a delegacia e lá ela foi enquadrada como homicida culposa. Veja, é tão... Eu não vou entrar muito no mérito, não nesse momento, enfim, da discussão para além, né, do tipo penal a qual essa mulher talvez deve ser enquadrada. Mas vamos inverter a situação, né? Se eu inverter essa situação e se essa senhora branca tivesse descido para passear com seus cachorros e essa moça, empregada doméstica, mulher negra, estivesse cuidando dos filhos dessa mulher e um dos filhos dessa mulher caísse da varanda do prédio, né, e infelizmente morresse, essa mulher não seria enquadrada como homicida culposa. Ela seria enquadrada, e já trazendo aqui para as aulas de direito penal, ela seria enquadrada como homicida dolosa por dolo eventual por um crime omissivo impróprio. Sabe por quê? Porque ela estava na condição de empregada doméstica. Como empregada doméstica, era dever dela cuidar, ou babá, né? Ela teria que cuidar dos filhos, ela teria um dever específico, é assim que a doutrina em direito penal vai trazer, ela teria um dever específico de cuidar da vida daquela criança, filha da sua patroa. Então, seria a mesma situação se, por exemplo, um idoso, um enfermeiro, uma pessoa que cuida de um idoso,
um cuidador estiver sentado numa praça e o idoso de quem ela cuida fosse atravessar a rua sem supervisão e ele fosse atropelado por um caminhão. Né? É o exemplo que está nos livros de Código Penal. Ali seria não um crime de homicídio culposo, que seria por imperícia, negligência ou imprudência, mas sim homicídio doloso por configurar omissão imprópria ou um crime comissivo por omissão. Então, veja que a condição desta mulher como empregada doméstica determinaria ela estar numa situação muito pior do que a sua patroa está. E acontecendo o mesmo problema, o filho de uma das duas morreu. Então, essa é a configuração do nosso sistema de justiça criminal. Ele está ancorado no racismo estrutural, ele está ancorado no genocídio antinegro. Né? Ele é fundado a partir dessa lógica, da lógica do inimigo. Então, só para a gente pensar como... E, por exemplo, essa mulher negra perdeu um filho negro, estar como empregada doméstica no meio de uma pandemia, também é reflexo da superexploração a qual mulheres negras estão submetidas historicamente nesse país. Né? Então, mais uma vez, o racismo estrutural foi o causador, né, de uma situação como essa, em que esta mulher negra, infelizmente, com seu filho, porque ela com certeza não tinha com quem deixar ele, né, deixou ele ali naquele lugar com esta pessoa que não estava nem aí para a vida dessa criança, porque, e aí já entrando no debate sobre o tipo penal, né, eu me pergunto também se uma mulher adulta que tem filhos não sabe que uma criança de 5 anos pode se machucar, não consegue prever que essa é a diferença entre dolo eventual, dolo culpa e dolo direto, né? Será que ela não consegue prever o resultado de que uma criança de 5 anos pode se machucar gravemente andando sozinha por um prédio que tem 40 andares? E o delegado de polícia, quando recebe esse caso, coloca ela como homicida culposa, porque ela foi negligente, imperita ou imprudente. Isso é ser negligente? Quem é que tem o direito de ser negligente na nossa sociedade? Eu pergunto, se fosse uma mulher negra no lugar, ela seria vista como perigosa ou como negligente? Eu vou só dizer que os números nas prisões femininas brasileiras têm uma resposta para isso, né? Nós temos 75% de mulheres negras ocupando as vagas do sistema prisional feminino. Bom, e aí nesse âmbito todo, mas Bruna, será que resolveria a gente pensar uma punição maior, né, nessa situação aí da Sara Corte Real, você como abolicionista, como é que você pensa essa situação? Será que a gente pensando punições para essa situação, será que vai resolver o problema, né? Acho que a gente precisa complexificar mais, né, essas perguntas, né? São perguntas que precisam ser complexificadas. E antes de abolicionista, eu sou antirracista, né? Antes de pensar, na verdade, eu sou abolicionista, né? Eu penso uma sociedade sem prisões e sem punições desumanas e absurdas, porque eu sou antirracista, né? Porque a gente debate que existe um mal chamado racismo estrutural e genocídio e extermínio da juventude negra, que é, na verdade, a naturalização das violências raciais, né, na nossa sociedade, e entre elas, uma das consequências é o superpunitivismo e o superencarceramento. Então, não adianta eu falar sobre abolicionismo se eu não falo sobre antirracismo. Não adianta eu debater casos de prisões de pessoas aleatórias e de discussão de tipo penal se eu não discuto antes como o racismo se evidencia nessa situação. Então, é preciso que a gente possa partir desse ponto de partida, né? Que a gente possa partir disso. E como que eu denuncio o racismo, por exemplo, nesse caso dessa senhora chamada Sara Corte Real? Como que eu denuncio o racismo nessa situação? Discutindo, inclusive, as várias possibilidades jurídicas que envolvem o comportamento dela de abandono de uma criança ser entendido como um comportamento racista. E é preciso que a gente também possa desnaturalizar o racismo.
o racismo ele precisa ser visto como um comportamento intencional de quem pratica, né? O racismo não é só uma negligência. O racismo é um comportamento intencional. E se eu não ligo para a vida de uma criança negra de 5 anos, se eu deixo que ela ande num prédio de 40 andares, sem nenhum tipo de supervisão, eu fui conivente com uma situação que envolvia risco de vida. Né? Então, é importante que a gente possa complexificar esses debates para não cair num debate de abolicionismo que é muito mais confortável para quem é branco e burguês e pertence às elites do nosso país. Né? Então, é importante que nós possamos disputar os sentidos desse abolicionismo, né? Dessa crítica ao sistema prisional. Né? E o fator fundante, na minha opinião, e de outros companheiros e companheiras que debatem essa questão, é que o racismo possa ser denunciado como esse grande gerador de desumanizações. O que acontece hoje na pandemia, nas prisões, durante a pandemia da Covid-19, também precisa ser denunciado. Daisy fala da recomendação número 62 do CNJ, que foi aí uma orientação que o Conselho Nacional de Justiça deu aos tribunais de justiça, aos juízes de execução penal, sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para pessoas em condição de risco, idosos, doentes crônicos, gestantes, né? Pessoas, enfim, em situação de vulnerabilidade física desde já. Pouquíssimos juízes têm atendido, né? Mesmo você tendo um órgão do Estado brasileiro, CNJ, recomendando, dizendo, galera, pode soltar, pode deixar que essas pessoas fiquem com suas famílias agora. Porque nós temos uma situação de hipervulnerabilidade, nós, como o STF gosta de falar, né? Um estado de coisa inconstitucional. Essas pessoas, se elas chegarem perto desse vírus, nessa situação em que há celas com 40 pessoas, em que não é possível fazer isolamento de pessoas doentes lá dentro, elas vão morrer. O judiciário brasileiro não tem acatado de forma geral. E isso faz a gente pensar sobre qual é o modelo das instituições de justiça que nós temos. A que fins essas instituições do sistema de justiça elas servem, né? Quem são essas pessoas que ocupam as instituições de justiça no Brasil? A gente fala, depois da Constituição de 1988, a gente tem o fortalecimento das instituições democráticas, do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, do Executivo, né? Das corregedorias, mas qual é a cor das pessoas que ocupam esses lugares? É possível falar de democracia no Brasil quando uma supremacia branca ocupa todos esses lugares? Quando um juiz de execução penal, um promotor, um defensor público nunca conviveu com pessoas que eles vão julgar, que eles vão atender, que eles vão julgar suas vidas? Então, é possível falar de uma democracia nesses termos em que uma supremacia branca sempre ocupou, mesmo sob os moldes de um Estado democrático de direito? E o reflexo é que nós temos hoje a terceira maior população carcerária do Brasil e a polícia que mais mata no mundo, e a que mais morre também, né? Então, pensar sobre abolicionismo é pensar sobre tudo isso, né? É pensar que, inclusive nessa pandemia, quando começaram a explodir os primeiros casos de coronavírus no sistema prisional, a solução do Ministério da Justiça não foi atender à resolução do CNJ, foi criar containers para colocar pessoas doentes dentro de containers. Essa foi a solução que o Estado brasileiro encontrou para tratar de pessoas doentes. Então, esse modelo de desumanização, né, de completa alienação, de completa genocídio dessa população só é possível dentro de uma lógica ideológica que permite que isso aconteça. Então, quando a gente pensa em sistema de justiça criminal, a gente tem um modelo concreto, as prisões, o aparato de justiça, as decisões, o aparato substancial, né, do sistema de justiça criminal. Nós temos ali as algemas, nós temos as celas, inclusive algemas que repetem a mesma lógica colonial, né,
de utilização de grilhões e tudo mais, a lógica do perigo, de alguém que pode escapar, de alguém que pode fugir. Então, nós temos toda essa lógica concreta, mas nós temos uma lógica ideológica aqui também, né? Nós somos criados a partir dessa lógica ideológica da punição. Nós respondemos os conflitos a partir da punição e a partir da lógica do inimigo. E esse inimigo, na formação do Estado brasileiro, ele tem cor, ele tem endereço, né? Ele tem idade, ele tem sobrenome, né? Ou muitas vezes não tem sobrenome. Então, essa lógica ideológica, né? Essa formação do que a gente entende, né? O racismo não só como um mecanismo concreto, né? De superexploração física, corpórea, mas principalmente de violência simbólica, né, e de criação ideológica, né? Então, o racismo como ideologia também, né? O racismo é uma ideologia que permeia todos os lugares, que organiza, como Silvio de Almeida vai falar, né? Organiza as relações sociais. Bom, para ir caminhando aqui para a gente ir para o debate, né? São muitas coisas que a gente vai trazendo. É muito importante. Geralmente, nesse debate sobre abolicionismo, né, sempre vem a questão a discussão sobre feminismo, né? Então, inclusive, o abolicionismo é muito importante para nós mulheres, né? O pensar, porque, inclusive, para as mulheres negras e para as mulheres LGBTs, as mulheres trans, porque o sistema prisional hoje tem cada vez mais encarcerado mulheres negras, o sistema prisional cada vez mais tem encarcerado mulheres trans, né? Travestis, mulheres lésbicas, debater uma outra lógica que não seja a violência para a resolução dos conflitos sociais, inclusive, diz muito respeito aos problemas de gênero que nós enfrentamos. Então, nós precisamos complexificar essas discussões, como a Angela Davis vai trazer, né? A Angela vai trazer aí vários, né, no livro A Liberdade é uma Luta Constante, que eu recomendo, né, que quem não conhece, quem não leu, que possa ter acesso às suas contribuições. Ela vai, enfim, complexificar várias dessas questões, né? E principalmente vai trazer a punição como essa questão ideológica e como a gente responde a isso, muitas vezes instintivamente ou naturalizadamente. Né? É preciso que a gente possa desnaturalizar. Bruna, mas quando a gente fala em abolicionismo penal, a gente fala sempre a gente fala numa mudança que precisa ser principalmente sistêmica, né? Uma mudança de sistema, inclusive de sistema capitalista, de racismo, de machismo, de LGBTfobia. É verdade, né? Falar de abolicionismo é falar de um horizonte sistêmico, né? De um horizonte, de fato, revolucionário. Mas se a gente não começa a falar sobre isso hoje, no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, nos nossos trabalhos, conversando com a nossa família, né? Sobre outros horizontes serem possíveis no que tange a responsabilização e não essa fachada que a gente tem, que é o sistema de justiça criminal, que é para controlar socialmente pessoas negras, né, e pessoas consideradas não úteis para o sistema capitalista, né, pessoas que precisam ser exterminadas não só porque não são produtivas, capitalisticamente falando, mas porque elas representam exatamente esse inimigo simbólico criado na formação do nosso Estado brasileiro, inclusive pelas teorias criminológicas, né, pelos positivistas, enfim, pela própria literatura brasileira, né, pela própria produção de conteúdo e arte brasileira, né, porque o racismo vai estar em tudo isso, né, a criação da pessoa negra como inimiga da sua própria nação. Se a gente não começa a denunciar tudo isso no nosso dia a dia, isso nunca vai virar algo concreto, né? Isso nunca vai ganhar contornos concretos. E, para finalizar, por exemplo, o professor Luciano Góes, que hoje também é nosso colega na UNB, ele tem uma produção muito interessante sobre abolicionismo penal no Brasil, na América Latina, e ele vai trazer, por exemplo, as várias heranças indígenas para a gente pensar outros modelos de resolução de conflitos, outros modelos de compreensão da violência que é existente na nossa sociedade, né? A utilização de filosofias africanas para a gente pensar os problemas, enfim, coletivos e individuais no nosso dia a dia. Então, se a gente não torna isso cotidiano para a gente, cada vez fica mais difícil a gente avançar para outros horizontes, no que tange a justiça e responsabilização,
Então, enfim, então, para a gente encerrar, eu acho que é basicamente isso, né? Que a gente possa... Existem muitos exemplos, já inclusive na literatura jurídica, que vão trazer outras formas de lidar com esse fenômeno, a partir, inclusive, das contribuições indígenas, né? Eu trabalho em sala, inclusive, um caso que aconteceu em Roraima, de um assassinato, um homicídio indígena, um indígena acabou matando outro indígena, e lá eles vão pensar várias outras formas de responsabilização dessa situação, que não leva em conta o cárcere, que vai, enfim, adotar outras formas de resolução desse conflito. Assim como também as filosofias africanas vão aí trazer muitos valores e princípios que podem ser muito bem aplicados na nossa realidade. Mas o que não dá mais é para que a gente continue com essa reprodução da desumanização, da violência e do punitivismo como a gente vive hoje. E é isso. Obrigada. Vamos continuar aí o debate. Muito obrigado, Bruna, por tua exposição, trazendo também vários pontos para a nossa reflexão no cotidiano, uma reflexão que necessariamente tem que ser crítica diante do quadro geral que nós vivenciamos no Brasil. Nós vamos agora abrir o debate, né? Então, inicialmente, vamos fazer um bloco de 3 perguntas, né? Elas podem ser feitas aqui pelo chat e também elas podem ser feitas diretamente, né? A Deise e a Bruna. Então, se alguém quiser já se inscrever, fique à vontade. Só peço que a pergunta ela não ultrapasse 2 minutos, tá bom? E aí a gente pode já fazer um bloco inicial de 3 perguntas. Alguém? Bem, eu então vou fazer um questionamento a partir das 2 falas, né? O professor Joaquim Shiraishi, ele tem uma forte contribuição ao conjunto dos movimentos sociais, e uma dessas contribuições é uma obra que ao meu ver, é uma das obras de referência, que é o Inventário de Leis, Decretos e Regulamentos de Terras do Maranhão, que vai desde 1850 até 1996. Então, é um trabalho monumental. E uma coisa que é fundamental e importante na análise geral do que nós enfrentamos, dessa falta de ar, né, que não é de agora, né, que é uma falta de ar presente, é que há quase 150 anos, no começo das legislações de terras, né, do século XIX, essas mesmas legislações elas tiveram o condão de separar, à época, os escravos, né, o campesinato de maneira geral da terra, né, possibilitando a regularização somente aqueles que teriam um papel, né, um título de propriedade, né. E é muito sintomático que nós vivenciamos no Brasil, quando analisamos dados do cárcere, que além do componente racial, né, que é claro, nós temos um outro componente que foi trazido tanto a fala, as 2 falas, que também é um componente de classe, né? Além das pessoas que são encarceradas serem negras, são trabalhadores, né? São trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo encarcerados no Brasil. E o Maranhão ele tem uma característica muito diferente da maioria dos estados do Brasil, e talvez nos aproximamos muito do Piauí, é que nós temos uma população rural ainda muito significativa no estado, né? E essa população rural ela foi sendo espoliada no estado do Maranhão nos últimos 50, 60 anos, sendo submetida a conflitos de terra horrorosos, né? Ao passo que as pessoas foram sendo expulsas, né, sistematicamente de seus lares, de seus campos, e tiveram que migrar para as cidades, né? E aí a resposta que o Estado tem dado ano após ano às pessoas que migram forçadamente
em razão de conflitos, ou que são vítimas, né, de conflitos agrários, tem sido o cárcere, né? Não há outra opção. E aí, quando você vai verificar, por exemplo, a origem de muitos do que estão hoje no complexo penitenciário de Pedrinhas, você vai encontrar muitos com parentes que migraram aqui para São Luís, ou outros que são filhos do interior do Estado, né? E que o Estado ofereceu o cárcere, né? Então, existe a medida do encarceramento no Brasil, além de um componente racial rígido, existe um outro componente também classista, né? Uma opção de encarcerar pobres e negros, né? No Brasil. Então, esse é o ponto que eu queria trazer também a discussão acerca desse componente. E um outro aspecto é como a maquinaria estatal, a burocracia estatal, ela consegue estabelecer processos de encarceramento massivo, né? A Deise trouxe a questão dos diversos processos, dos papéis, né? E aí, quando nós analisamos, por exemplo, os dados judiciais, nós encontramos uma verdadeira engenharia, né? que leva ao encarceramento, desde a formatação do processo até o esquecimento dos processos, né? E cada vez mais um conjunto de ordenamentos, né? De legislações mais restritivas em relação aos direitos humanos e cada vez mais amplia o encarceramento em massa no Brasil, né? Tem uma outra pergunta, então é a segunda para o bloco, do padre Raimundo. Ele fez a pergunta no chat. A pergunta dele é a seguinte: às vezes se lê ou se ouve comentário do tipo: se médicos e enfermeiros podem morrer de Covid-19 no exercício de sua função, por que os presos não podem morrer de Covid na prisão? O que dizer de tais comentários? É a pergunta do padre Raimundo, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta do debate. Se não tiver, eu imediatamente passo, então, a Deise e a Bruna, né, para esses dois questionamentos iniciais. Eu li essa pergunta e eu confesso que até levei um susto, né? Mas, assim, dentro dessa questão, né, da pandemia, eu vejo que existe no interior dessa pergunta um questionamento e uma sobrepena, né? Então, veja bem, se os médicos, olha só, se os médicos e os enfermeiros, dentro de uma questão de classe, podem morrer, porque os presos não podem morrer, né? Quer dizer, se afirma como for uma sobrepena, né? Você, além de estar preso, você pode e deve morrer de Covid. Mesmo que na sentença dele não foi dito que ele teria um agravamento na pena, né? A pena dele é apenas ser cumprida 5, 7, 10, 8 anos de prisão. Não foi colocado que ele deveria, num processo de pandemia, que também seria em curso a pena de morte a ele. E isso é um detalhe interessante, porque você não só separa, divide em classes, e você já determina. Por que vocês não podem morrer? Vocês podem e devem morrer, né, de Covid-19, para desafogar o sistema penitenciário, para abrir vagas no sistema penitenciário. É o que vem debaixo dessa pergunta, é isso, né? Quer dizer, um aclamo, pseudo-aclamo social para que os presos morram mesmo. Já não mataram, já não bateram, já não assaltaram, já não estupraram, aquela discussão que vem midiaticamente construída, é essa construção que vem aí, né? Quer dizer, como que se os médicos, os enfermeiros, deuses, não pudessem jamais cometer não são puníveis se cometerem algum ato ilícito, né? Agora, aqueles sim, aqueles podem morrer. Me chamou muita atenção essa pergunta, porque você decreta a execução de determinados segmentos da população. Então, eu não duvido que tenha pessoas adorando a pandemia nos presídios, porque viram, a partir das mortes dos presos, né, um desafogamento do sistema
e tinha que morrer mesmo. É o mesmo caso, Diogo, quando teve aquelas rebeliões aí no Complexo de Pedrinha. Se um lado ficava assustado, preocupado, é isso mesmo, tem que morrer, eles que se matem, entendeu? Quer dizer, tem que morrer, não presta, entendeu? Quer dizer, são discursos e falas racializadas secularmente, né, por um pensamento que vem da elite e que tem capilaridade nas camadas populares, que são essas camadas que também estão dentro da prisão, né? Isso, essa camada que assiste os programas televisivos, né? Esses programas policialescos, sensacionalistas, que fazem apologia à pena de morte no Brasil. Então, isso tem um efeito no inconsciente coletivo muito forte. Então, a promoção de quem tem direito à vida, que é aquela divisão que eu não gosto dessa palavra, cidadão de bem, né? Quem é os de bem e quem é os de mal, né? Então, essa divisão está bem clara nessa fala, né? Que é essa necessidade de repunir quem já está punido. Fora que eu digo que boa parte dos que estão na prisão são presos provisórios. Então, eu já antecipo uma sentença para quem nem foi julgado ainda, nem teve a participação, não passou ainda pelo crivo de uma oitiva, né, junto com o juiz. E essa questão de classe, né, ela também tem um efeito muito grande dentro do sistema prisional, né? Quer dizer, determinados presos com melhor poder financeiro, eles têm também uma hierarquia sobre os presos mais pobres, né? Que é onde se fortalece as relações de poder e se reproduz toda a discriminação aqui fora, ela é reproduzida dentro do sistema penitenciário. Então, aqueles que têm mais poder aquisitivo, que têm advogado, que têm isso, eles sempre dão os manejos internos dentro da estrutura penitenciária de ter uma cela melhor, né? De ficar só ele mais um, entendeu? Quer dizer, eles têm algumas condições, né, mais favoráveis dentro da prisão, diferente daquele povão que não tem advogado, que é pobre, que é roceiro, que é do campo, que é trabalhador, que não tem esse acesso, entendeu? Então, a reprodução é cruel dentro do sistema. Quem já visitou presídios já observou, né? Quem são os presos que trabalham na área da administração do presídios? A maioria são brancos, que estudaram um pouco mais, que vão trabalhar, né, com os prontuários dos presos, que têm as celas melhores, que têm uma comida melhor, né? Daquela comida que é distribuída, às vezes, na Marmitex, que tem quem vai, enquanto ele está trabalhando, vai refazer aquela comida, diferente do resto dos presos que estão lá no fundão das galerias, entendeu? Existe essa hierarquização que se reproduz tanto dentro como fora das prisões. E eu acho que, quando a gente fala desse tratamento, quanto mais próximo o preso está da administração do presídio, da direção do presídio, da sala dos agentes penitenciários, aquele preso que sabe conversar, aquele preso que é mais descolado, aquele preso mais, né, safo dentro da cadeia, melhor são as condições dele nas prisões. E o mesmo acontece com as mulheres. Existe aquelas que trabalham no setor administrativo, né? Aquelas que estão mais próximos da diretoria e aquelas que são a turma da limpeza, da faxina, porque tem um detalhe das prisões femininas que, como a Bruna colocou muito bem, a miserabilidade é a mesma, só que tem um detalhe. Das mulheres é exigido, né, um comportamento e um disciplinamento muito maior, muito mais severo do que os homens. Tanto que a gente não vê, enquanto tem 10 rebeliões de homem, a gente não vê rebeliões nos presídios femininos. E por quê? Uma, que essas mulheres são mais vigiadas e castigadas. Outras, porque essas mulheres têm o senso da família na cabeça de noite, né? Eu não posso, eu tenho que sair logo daqui, porque meu filho, meu marido, minha mãe, você entendeu? Então, tem uma questão de uma preocupação maior por ser mulher,
né? Então, e uma vigilância mais ostensiva a essas mulheres. As mulheres são muito mais hostilizadas, mais torturadas, sem marcas no corpo, do que os homens. Porque eu posso pegar uma mulher que está presa, essa mulher deu à luz, está com um bebê de 3 meses. Se ela é uma mulher que for reclamar que a comida está pouca, se ela reclamar que a comida está sem sal, se ela reclamar que ela está sentindo dor e que quer um remédio, se ela qualquer coisa que ela reclamar será o motivo para ela ser punida. E como eu puno ela? Muitas vezes eu não digo que vou colocar ela na isolada, na cela de castigo. Não, eu já ameaço dizendo, olha, eu vou tirar o seu filho de você e vou dar para adoção. Então, o medo de perder esse filho, né? O medo, eu vou trabalhar com o quê? Com aquilo que mais afeta uma mulher quando ela está presa com um bebê dentro da prisão, que é a retirada do seu filho. Fora, né, todo esse processo do assédio moral que as mulheres passam no momento que elas são presas. Sua vagabunda, sua sem vergonha, você não tem vergonha na cara, você não é mãe, a sua obrigação é cuidar dos seus filhos, quem manda você... Quer dizer, as mulheres, no momento que ela é presa, ela já leva um esculacho, porque ela, né, não cuidou, não é exemplo para os filhos. Vai para a audiência de custódia, houve outra bronca do juiz, porque a sua obrigação, que exemplo que você está dando para os seus filhos, que mulher que é você. Agora, a gente não vê isso acontecendo com os homens. A gente não vê os homens nas audiências de custódia ou nas oitivas sendo questionado que exemplo de pai que o senhor está dando. Não, com os homens não acontece isso. Agora, as mulheres são chamadas a atenção. Das mulheres é exigido um comportamento exemplar. Das mulheres é exigido uma conduta ética, moral, irretocável, né? Então, a gente vê também no tratamento diferenciado do Poder Judiciário, né? Ou mesmo dos delegados de polícia, no momento ou mesmo policial que efetua a prisão, o direito, não só de prender e conduzir, mas o direito de pegar e ainda dar uma bronca, questionar, né? Questionar sua ética, sua índole, é uma coisa muito desproporcional. Então, quando a gente fala dessas questões que estão imbricadas entre a mobilidade social de homens e mulheres na prisão, eu vejo que os homens andam muito mais, né, nas prisões do que as mulheres. Eles chegam na prisão, aqueles mais ou menos safos, o primeiro lugar que eles querem saber é onde fica a biblioteca. Antes de pegar a Bíblia, eles querem pegar o Código Penal, eles querem pegar a Lei de Execução Penal. As mulheres não, é dado uma Bíblia e muito bem, obrigado. Se você for fazer uma visita num presídio que tenha bibliotecas, você não vai achar um livro do Código Penal, um livro de execução penal. Mas você vai achar a Bíblia Sagrada, você vai achar a revista Júlia, você vai achar romances, tudo isso. Mas um livro, né, que fale, né, sobre Código Penal e execução penal, você não vai achar. Então, essa dificuldade que as mulheres têm, entendeu? E se uma usar e pedir, eu queria um livro de execução penal, você quer esse livro para quê? Por que você quer ler livro de execução penal? Tem um monte de livro na biblioteca, você lê isso? Não. Agora, os homens, não, espera um pouquinho só que a gente vai arrumar um livro para você. Entendeu? Essas relações do acesso, sabe? Essas relações que norteiam esse funcionamento. E aí, no processo de pandemia, é óbvio, eu acredito que essas mulheres estão muito mais tensas, muito mais preocupadas com a pandemia, com os filhos que deixaram aqui fora. E sem contar dos adoecimentos da prisão, né? Muitas mulheres não tinham a saúde muito boa, a partir de 1 mês, 2 de cárcere, elas começam a entrar em processos de depressão, começam a ter que fazer uso de remédios para depressão, entram em processos de medicações fortíssimas. Eu vi inúmeras mulheres dormindo muito na prisão, né? Praticamente numa situação letárgica por conta de medicações, porque as mulheres surtam, né? Quando a ficha cai, elas surtam, porque muitas são vítimas de um conceito que eu desenvolvi chamado narcolirismo. O narcolirismo, né? Foram levadas numa relação afetiva com um companheiro que era usuário de drogas, ou era do movimento, era do tráfico,
E essa relação de dependência afetiva desse companheiro levou muitas a serem dependentes químicas, a se envolverem numa situação de ilicitude do tráfico, com o tráfico das drogas, né? Que é numa dependência emocional e afetiva muito grande. Eu fiz isso como prova de amor. Eu não queria perder o meu amor. E aí, quando a gente olha para as prisões femininas, a gente vê uma fila que é no máximo de 20 pessoas. Quando a gente vai num presídio masculino, a gente vê uma fila de quarteirões de mulheres que estão levando sacolas e mais sacolas, acordando 3 horas da manhã, né? E muitas ficam sem dormir, preparando o alimento, a comida, a feira que vão levar no presídio. Quando no feminino é um número muito menor, que se restringe a mãe, a filhos, né? Raramente a gente vê 3, 4 homens numa fila, né? Quando muito é o irmão da presa que está lá, né? Então, essas observações da diferenciação e a exigência principal que eu sempre observei nos presídios femininos, da limpeza dos presídios femininos, diferente dos presídios masculinos. Os homens também são limpos, mas das mulheres a gente observa uma exigência contínua da manutenção da higiene e da limpeza, como tivesse que, ao mesmo tempo que limpam as celas, estivessem se purificando dos crimes cometidos, né? É um processo da penitenciária, né? Que a penitência, né? Que vem da penitência, do confinamento celular da Igreja Católica. Então, a gente vê essa reprodução desde a Idade Média, né? Se desenvolvendo também para dentro dos presídios. Então, tem celas que eu já visitei, que na cabeceira da pedra, né, onde elas dormem, tem uma Bíblia. E quer dizer, é isso, você tem que continuar rezando para purificar num processo intenso dos pecados que você cometeu, né, que é a pseudo-ressocialização, né? Que, na verdade, você não ressocializa quem nunca foi socializado. Então, de uma profundidade maior, eu vejo a não ressocialização, mas sim a purificação interna, né? A cura, né? Até porque a penitenciária tem uma relação com hospital, com doença, com cura, e a partir desses métodos eu faço com que essas mulheres se curem, né? Porque dentro da visão Lombroso, elas são perigosas, elas são delinquentes, elas são perniciosas, elas são nocivas. Então, você tem uma construção de uma identidade criminosa feminina baseada na misoginia e baseada principalmente numa conduta irretocável das mulheres, quando dos homens não é exigido isso. E aí, vagabundo? Entendeu? E aí, ladrão? Né? E está tudo certo, ladrão, né? Olha o proceder, né? E está tudo certo. Com as mulheres, não. Tanto homens como mulheres, né? Também vivem um processo muito semelhante ao processo escravista, que é cabeça baixa, mão para trás, virado para a parede. E as mulheres também, que são atitudes de submissão diante da autoridade. Você não é só preso, você é uma pessoa que é desqualificada, despersonalizada, e também submetida, você está sendo submetido a ordens. Você está lá para cumprir pena, mas você não pode levantar os olhos, você tem que ficar de cabeça baixa, você tem que ficar em posição de procedimentos, que é agachado, com mão na cabeça. Se você for olhar fotos de navios negreiros, qualquer semelhança não é mera coincidência. Bruna? Então, vou pegar um gancho nessa pergunta, né, que a Deise problematizou muito bem, assim, e já me encerrar, até porque eu tenho um outro compromisso às 18 horas, e aí vou fazer uma fala meio que encerramento.
Mas acho que aproveitar, né, para falar um pouco sobre essa questão, essa pergunta, né? Inclusive, é algo que a gente vê nas redes sociais. Por que se preocupar com o preço na pandemia? Já tem muita gente morrendo aqui fora, né? Por que a gente vai se importar, né? Vai morrer muita gente mesmo. Não, acho que esse é um argumento que... Essa é uma indagação que acha que é aceitável morrer pessoas numa pandemia, inclusive, né? Então, um país como o nosso, de uma herança colonial e genocida, a gente consegue compreender a partir disso, né? Por que dessas perguntas serem feitas, que inclusive não difere muito das perguntas e indagações que o nosso presidente da República faz quando ele quer, né? Quando é possível ele fazer. Então, a pergunta que se faz é aceitável que alguma vida morra, né? Será que realmente nós já abrimos mão, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E aí a Deise traz a questão de classe, né? Que realmente, quando alguém pergunta se médicos e enfermeiros estão morrendo, por que apenados e encarcerados não podem morrer, né? Existe aí uma questão de classe, existe uma questão genocida. Essa mesma pessoa faria a pergunta se médicos e enfermeiros estão morrendo por coronavírus e idosos em asilos, por que idosos em asilos não podem morrer por coronavírus? Será que seria aceitável da mesma forma a gente fazer essa pergunta? Será que causaria o mesmo impacto? Não, porque a gente está falando de populações diferentes, né? A gente está falando de um asilo de idosos e a gente está falando do sistema carcerário, né? E o sistema carcerário é o depósito, né? É o quartinho dos fundos da nossa sociedade. É lá onde a gente coloca tudo que quer esquecer. Só que a gente esquece que o quartinho dos fundos, ele faz parte da casa, né? Então, as prisões brasileiras, elas não estão em outro planeta, em outra dimensão, em outro, enfim, em outro lugar completamente apartado de nós, não, né? Então, vou dar só um exemplo. Eu estou em Brasília agora, mas algumas semanas atrás eu estava no Piauí, com a minha família, e a gente enfrentou uma situação muito complicada lá no Piauí, né? A gente que é ativista, dos direitos humanos, que se organiza, que faz assessoria jurídica popular, em que começou uma infecção desconhecida na cadeia pública de Altos, né? A CPA de Altos, que é reservada principalmente para presos provisórios. Fica a uns 50, 60 quilômetros de Teresina. E uma infecção desconhecida, muitos presos adoecendo, chegou ao ponto de 200 presos estarem doentes com uma doença que ninguém sabia dizer o que era. Começaram a desconfiar de ser Covid-19. Fizeram os testes, né, todos deram negativos. Isso algumas semanas atrás, no auge da pandemia. Nisso, 50 presos foram internados em estado grave nas UTIs do estado. Esses presos foram internados aonde? Foram nos hospitais particulares? Foram em hospitais de campanha? Não, foram hospitalizados em hospitais públicos, disputando vaga com pessoas doentes por Covid-19. No meio de uma pandemia, 50 presos. Isso eu estou falando, depois foi mais, né? Mas até o dia que eu acompanhei, eram 50 presos internados em estado grave. Desses 50, nós tivemos 6 mortes em uma semana. 6 presos mortos em uma semana por uma infecção que até hoje não se sabe qual o motivo. Alguns laudos médicos apontam leptospirose, alguns laudos indicam envenenamento por substâncias químicas. A verdade é que não se sabe. E as pessoas lá continuam doentes, né? Ainda hoje existem pessoas doentes. Algumas, as que escaparam, que saíram da UTI vivas, estão em cadeiras de roda, elas perderam o movimento dos pés, das pernas e dos braços. Esse é o cenário do sistema prisional brasileiro. A gente não precisa de pandemia nenhuma para desumanizar essas pessoas. Aí os familiares foram para a porta do Tribunal de Justiça, foram para a porta do Fórum Criminal, foram para a sede do governo estadual do Piauí, que é o Palácio Karnak. Fizeram várias manifestações no meio da pandemia, vários familiares, várias mulheres. E é como a Deise fala, né? Elas queriam apenas informação, elas queriam saber o que estava acontecendo com seus familiares. Então, essa é a situação que a gente tem. Esse é o panorama, é a regra básica do sistema prisional brasileiro, né? Que é um sistema muito mais que só gera violência. As facções criminosas do Brasil surgiram dentro de estabelecimentos prisionais,
né? As maiores facções criminosas surgiram dentro de estabelecimentos prisionais. Então, esse é o panorama que a gente tem. Então, por isso que é importante a gente reafirmar a desse sistema, né? Reafirmar a necessidade de construção de outras possibilidades para a resolução de conflitos. Porque esse é o discurso oficial do sistema de justiça criminal, mas é um discurso oficial que serve apenas para mascarar discursos extraoficiais, como genocídio, como extermínio, né? Para finalizar, para a gente ter noção disso, nós tivemos nos últimos anos diversas rebeliões em vários lugares do país, no Amazonas, no Pará. Isso quando eu falo rebeliões de grande porte, né? No Rio Grande do Norte, em Pedrinhas, aí no Maranhão, né? Rebeliões em que você tem dezenas de pessoas mortas em um dia. Já teve registros de rebeliões em alguns lugares do país, acho que é Amazonas, que você tem mais de 50 pessoas mortas, quase 60. Outros lugares você tem centenas de pessoas mortas, né? Como que a gente pode achar isso normal? Como que isso pode ser normal? Como que um jornal noticia que 50 e tantas pessoas morreram numa rebelião e isso passar normalmente pela nossa vista? Então, apenas um sistema que naturaliza o extermínio e a morte de determinadas pessoas, somente num sistema assim, é que isso é aceitável, que isso é possível, né? Em que 6 pessoas morrem em uma semana num estabelecimento prisional, como lá no Piauí, na CPA de Altos. Se, por exemplo, uma escola sofre um atentado terrorista, um atirador entra e mata 6 crianças, 6 pessoas, isso é notícia em todo o país, isso é notícia em todo lugar. Mas é isso, né? São as grandes desumanizações criadas por esse sistema prisional e pelo seu aparato, né? Aparato midiático, aparato legislativo, aparato acadêmico. Tem gente nas universidades pensando como continuar essa lógica da morte, inclusive, né? Gente dentro do judiciário, dentro do executivo. Enfim, então que a gente possa pensar coletivamente saídas. Eu acredito que o movimento negro tem apresentado muitas propostas historicamente, né? O movimento negro está aí com uma agenda histórica abolicionista, antiproibicionista, né? Os movimentos de mulheres, os movimentos de mães, de jovens exterminados pelo Estado, o movimento de familiares, esse inclusive tem sido a minha pesquisa de doutorado, né? Pesquisar como familiares de encarcerados têm tensionado esses sentidos da justiça criminal e construído agendas, né, para esse sistema de justiça criminal. Então, enfim, que a gente possa pensar coletivamente e avançar nessas questões, né? Eu agradeço o convite do Café com Direitos Humanos, né? Dou saldo mais uma vez a Deise, nossa grande guerreira. Um prazer estar com você aqui. O Diogo Cabral também, pela mediação. Eu vou ter que sair, porque eu tenho uma outra reunião agora de trabalho. Mas é isso, foi um prazer, gente. Vou sair aqui em 2 minutinhos, tá? Bom, Bruno, muito obrigado, viu? Eu vou já passar, então, a Deise para as considerações finais, e aí nós já vamos, então, finalizar o nosso Café com Direitos Humanos, né? Tá. É muito bom estar com você, Bruna, legal, né? As suas considerações é muito interessante, principalmente essa questão desses 50 presos, né? Não é a primeira vez que tem problemas no sistema penitenciário do Piauí, né? O ano passado teve aquele problema também de escorbuto, né? No Ceará, que é uma coisa gravíssima, né? Doenças do tempo da ausência de vitamina, quer dizer, você imagina o que eles estão comendo para ter escorbuto, né? Que provoca a perda dos dentes, naturalmente, aquela coisa toda. É muito cruel isso, sabe? É muito cruel. Agora, eu quero agradecer também, Diogo, essa oportunidade, né, de estar falando com vocês, porque eu penso que a live, acima de tudo, ela proporciona uma oportunidade da gente
conhecer pessoas, falar para pessoas, porque uma live também ela tem a formação e a responsabilidade que a gente que é convidado a falar, tem o senso da nossa responsabilidade de trazer a reflexão sobre essas condições do encarceramento no Brasil, né? E o quanto que para as famílias é dispendioso, né? Teve uma pergunta aqui que uma moça fez, a Paula Martinez, que ela falou sobre a questão do sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo, no meu olhar, ele é o preparatório para a vida na prisão. Quem conhece o sistema socioeducativo sabe que o garoto que sai do sistema socioeducativo ele está totalmente adaptado para conviver dentro do sistema prisional. Porque todas as regulamentações do ECA, principalmente o Plano Individual de Atendimento, PIA, não é cumprido. Quer dizer, esses meninos são tratados como marginais de potencial, esses meninos usam a mesma linguagem da cadeia dentro do sistema, esses meninos marcam seus territórios com os nomes das facções que fazem parte, como os presos fazem, esses meninos e jovens e garotos estão faccionados nas prisões. Eu lembro que eu fiz uma visita uma vez no Rio Grande do Norte, e lá tem a facção Al-Qaeda, né? Tinha Al-Qaeda e Estados Unidos, duas facções, Al-Qaeda e Estados Unidos. E era uma coisa detestável, porque são meninos que não sabem o que é Al-Qaeda, mas eu sou da Al-Qaeda, eu sou dos Estados Unidos, né? E os ritos para entrar na facção são os mais perversos que se possa imaginar, né? Como você matou, como você aceitou, qual foi o grau da crueldade que você praticou para ser aceito numa das facções. E é muito semelhante com o que acontece na América Latina, principalmente na Nicarágua, né? Que é uma situação terrível de facções, de jovens em facções na Nicarágua. E aí, quando você traz, né, a questão da opinião elitizada, né, e racializada, eu vou um pouco mais fundo. O juridiquês. Como que eu vou falar numa linguagem jurídica para o menino que não tem nem o segundo grau completo e não sabe ler e escrever e não vai entender nada do que o juiz está falando para ele? Então, a linguagem jurídica utilizada tanto para dentro do sistema prisional como para o sistema socioeducativo, ela é excludente, racializadora e elitista, sim. Porque o esforço do magistrado é atingir aquela pessoa de uma forma que a pessoa compreenda qual foi o ato ilícito que ele praticou. De uma forma que ele entenda que 155, né, parágrafo 1º, né, inciso 2, o que quer dizer isso? O 55 é furto, qualificado é isso. Quer dizer, existe uma questão didática a ser aplicada para aquele preso que, se o juiz viu a folha dele, toda a documentação dele está lá, né? Tanto do jovem como daquele de mais de 18 anos, o grau de instrução que ele teve. E aí isso é muito sério. Então, eu acho que esse garoto que vai hoje para o socioeducativo, ele está com o pai preso, ou o pai foi assassinado, ou a mãe está presa, ou a mãe foi assassinada dentro do critério da violência doméstica. Quer dizer, esse menino foi criado só pela avó, ou então por uma tia, ou tem mais 3, 4 irmãos por parte de mãe, e mais 5, 6 por parte de pai. E, infelizmente, essa é a realidade dessa juventude, né? E esse jovem vai, quer dizer, o pai preso, a mãe presa. Eu já peguei casos no Espírito Santo, que eu conversava com o menino socioeducativo, e sua mãe, minha mãe está presa. E o seu pai, meu pai está preso. Você tem irmão? Tem 2 que estão presos. Eu falei, e você está aqui no socioeducativo? Estou, sim, senhora. Então, né, você tem todo um desenho de um encarceramento em massa e um encarceramento familiar. Também promovido pelo esse controle racial brasileiro, né? Porque a gente vive um controle racial brasileiro, né? Como a gente controla o ir e vir e essas pessoas. E outro detalhe que eu quero aproveitar e deixar, a Bruna já saiu, mas vou na linha da fala dela, que que eu considero uma das coisas mais graves, que além desse comportamento de servil do preso, tem o sim senhora e o não senhora. Né?
sim, senhorzinho, sim, sinhazinha. É isso. Né? Então, a gente vive dentro desse sistema e eu acho que a questão da garantia de direitos de jovens e adolescentes é um grande desafio para quem trabalha na área da criança e do adolescente. Vocês, melhor do que ninguém, vocês sabem muito bem, né, o que significa a grande movimentação pelo fim, né, principalmente o fim que jovens respondam, né, através da maioridade penal para os 16 anos. Vocês imaginam, né? Se volta e meia está apontado lá na Câmara, né? A redução da maioridade penal. Vocês imaginam o que vai ser pegar um jovem de 16 anos, enfiar numa prisão, entendeu? Uma menina com 16 anos condenada, assim, é um processo em curso. Lamentavelmente, é um processo em curso. E nós, como os defensores de direitos humanos e defensores da vida, né, antiproibicionistas, né, que sabemos que as coisas não funcionam da forma que está colocado, eu acho que a gente tem que se mobilizar, manter-se atento, mobilizado. Eu acho que a live é um espaço para a gente conversar bem e pensar alternativas à prisão, né? Principalmente a aplicação de penas alternativas, que já está prevista em lei, que é a questão das prisões cautelares, mas que, lamentavelmente, a gente está com o judiciário movido e tocado pela mídia e cada vez mais o julgamento deles, o comportamento, as decisões deles está mais pautada pela opinião pública do que pelo fato em si. E eu quero aproveitar para agradecer todo mundo. Muito obrigado, Diogo. Um abraço para a Jo Gamba, se você encontrar com ela, tá? Um abraço para a Márcia Maia, que é a ouvidora de direitos humanos da Defensoria Pública daí do Maranhão, que trabalhou comigo como perita, né, no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E eu quero deixar um abraço para todos vocês que estão aqui me ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo. E eu acho que a gente tem, Diogo, que fazer outras discussões, e não está aqui, mas eu também quero aproveitar e mandar um abraço para o Ribamar Araújo, que ainda é perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e aí do Maranhão. E um beijo para todo mundo, né? E vamos seguir na luta, né? A gente não pode parar. Eu acredito que um outro mundo é possível, principalmente sem grades. Obrigado, Deise, mais uma vez. Esse debate foi importantíssimo dentro da luta em defesa da vida e dos direitos humanos que a sociedade maranhense tem promovido ao longo de sua história. E, como tu falaste, a live ela tem um papel fundamental também no processo de educação, de trazer elementos para a crítica, né, diante, inclusive, desse sistemático contexto de violações aos direitos humanos que nós temos enfrentado no Brasil, né, ainda mais sob a égide do fascismo, né, desse fascismo que nós estamos atravessando. E tenho certeza que nós teremos outras oportunidades, né? A pandemia ela nos ensinou a fazer uso dessas tecnologias, né? Eu acho que nós temos que fazer com mais frequência quando essa situação passar, né? Ela é uma ferramenta muito importante. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas, já anunciar que no dia 23 de junho, véspera de São João, né? Nós vamos ter um novo Café com Direitos Humanos, com um tema de proteção a pessoas ameaçadas. Então, teremos, ao longo dessa semana, o anúncio, mas desde já convidamos, né, todas e todos para que possam se fazer presentes nesse nosso próximo café. Então, muito obrigado mais uma vez, Deise. Um forte abraço aqui de São Luís, e quando vieres ao Maranhão, peço que nós possamos nos encontrar presencialmente. Eu quero comer arroz de cuchá. Tá certo. Eu quero comer camarão ali naquela Praça do Ré, lá no Centro Histórico. Muito bom. Eu estou querendo ir para o Maranhão, porque eu estou com a saudade de ir para Lençóis, muita saudade de ir até Lençóis, entendeu? Então, quando tudo passar, eu vou passar aí. Eu vou dar um jeito de passar aí. Tá bom? Um abraço. Um abraço, outro. Se você encontrar com o Douglas Martins, juiz
de Direitos Difusos, sabe? Manda um abraço para ele, diz para ele também que te mandou um abraço. Ele é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, tá? Tá certo, Deise. Tá bom, beijo então, gente. Um abraço a todos e todas.